Boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados. Como o Thiago mencionou no início, a gente vai responder todas as perguntas ao longo da apresentação ou ao final. Portanto, para aqueles que tiverem dúvidas, fiquem à vontade para acessar o Q&A. A gente dá início à apresentação com alguns destaques aqui do trimestre, começando do ponto de vista macroeconômico. O último trimestre do ano foi um trimestre marcado por um ambiente macroeconômico e político de grande incerteza, né? A gente teve alguns eventos aí que trouxeram bastante volatilidade para o mercado. O Banco Central, inclusive, revisou a projeção de crescimento do PIB para 4,4% e a gente acabou tendo subidas sucessivas da taxa de juros no Brasil, muito em função dos índices ainda bastante elevados de inflação que a gente tem visto nas últimas medições. Para os próximos meses, a gente mantém um olho na questão da variante Ômicron, que acabou sendo um ponto de atenção bastante importante no início do ano. Nos parece que a situação está cada vez mais controlada, mas, quer dizer, a pandemia vive nos trazendo surpresas negativas, então a gente continua com um nível de atenção bastante grande a isso, que acaba afetando muito a hotelaria, tá? Vou falar bastante sobre isso, mas o mês de janeiro foi bastante pior do que o mês de dezembro e novembro, infelizmente. Claro que tem uma questão de sazonalidade da própria hotelaria business, que já é mais fraca por si só em janeiro e fevereiro, mas a gente não tem dúvida que a Omicron atrapalhou o pace de recuperação que a gente percebia no final do ano passado. Segundo, a questão da inflação, que continua trazendo surpresas negativas, sobretudo no que diz respeito às commodities, né, e choques climáticos que a gente tem visto impactando diversas cadeias produtivas. E, por fim, as questões de tensões geopolíticas envolvendo Rússia e Ucrânia, parece que a situação deu uma normalizada hoje, entre hoje e ontem, mas é algo que a gente está monitorando também bem de perto, né? Naturalmente, o segundo semestre desse ano vai ser um semestre com bastante volatilidade em função das eleições presidenciais, então também é um assunto que a gente tem que monitorar bem de perto ao longo do ano. No quarto trimestre, já falando aqui um pouquinho sobre o fundo, a gente teve um heavy par de quase R$ 142, a gente vai ver a evolução, né, ao longo da apresentação, foi um salto bastante relevante em relação ao terceiro TRI, um salto de 64%, claro, um valor ainda bastante baixo, bastante aquém daquele que a gente via pré-pandemia, mas com um crescimento percentual bastante representativo, trazendo algum nível de otimismo aqui para o fundo. A gente segue sem distribuir rendimentos para os cotistas, tanto sênior como ordinarista, em função dos prejuízos acumulados que o fundo gerou durante a pandemia, sobretudo nos dois principais hotéis de São Paulo, que são o Pullman e o Ibis Expo. Os hotéis do Sul já reverteram integralmente os prejuízos gerados durante a pandemia e 10 dos 11 hotéis do Sul já voltaram a gerar dividendos para o fundo. Vocês devem ter percebido que no relatório de janeiro, que a gente não vai abordar aqui, porque a gente está falando do quarto trimestre, mas no relatório de janeiro a gente já teve uma receita próxima a 200 mil reais, o que nos leva a acreditar que tudo mais constante, aqui é uma mensagem positiva para quem está nos ouvindo, tudo mais constante, entre março e abril, a gente deve voltar a distribuir rendimentos para os cotistas, obviamente privilegiando os cotistas seniors, que têm preferência na distribuição de rendimentos e estão desde 30/4 de 2020 sem receber rendimentos, portanto, antes de voltar a distribuir os rendimentos correntes, a gente tem todo um histórico, um passado de juros que a gente precisa pagar aos cotistas seniors, e tudo leva a crer que a gente volta a distribuir rendimentos, ainda que no montante bem aquém daquele que a gente distribuía pré-pandemia, mas a gente volta a distribuir a partir de março ou abril. Tá? A gente teve agora, no finalzinho de janeiro, a reavaliação dos ativos, a gente vai mostrar isso ao longo da apresentação, a melhora dos indicadores operacionais e a melhora das perspectivas para os próximos meses e anos fizeram com que a gente teve uma marcação positiva, ainda, obviamente, com um valor de mercado dos ativos abaixo daquele que a gente tinha pré-pandemia, mas já é também um início de recuperação em relação ao valor justo dos ativos. E, por fim, a gente segue monitorando
o dia a dia dos hotéis, com um orçamento base zero, com uma rotina muito intensa de acompanhamento e pressão em cima do gerente dos hotéis, em cima da Accor. A gente mantém um nível de otimismo relativamente bom para esse ano. Não fosse a Omicron, a gente poderia estar falando com um nível de otimismo ainda maior, mas ainda assim, a gente vai ver ao longo da apresentação, os números do quarto trimestre foram relativamente positivos se comparado ao que a gente viu nos demais trimestres do ano passado. Vamos dar andamento aqui. No slide seguinte, a gente traz alguns destaques do trimestre. Pode passar, por favor. Aqui a gente fala da Revipar, como eu mencionei, uma Revipar de quase R$ 142, com uma taxa de ocupação ainda, de novo, abaixo do que a gente gostaria, mas uma taxa de ocupação animadora, uma taxa de ocupação de quase 47%. Vale mencionar que pré-pandemia, o fundo chegou a ter uma taxa de ocupação na casa de 65% aproximadamente, mas é muito importante mencionar que durante a pandemia a gente reduziu bastante o custo fixo dos hotéis, principalmente no que diz respeito a headcount, no que diz respeito ao número de funcionários, o que fez com que o nosso break-even nas operações reduzisse bastante. Então, eu diria que num hotel econômico, como o Ibis Expo, como os hotéis do Sul, ou mesmo o Ibis Paraíso, a gente hoje tem um break-even na casa de 20% a 25% de taxa de ocupação. No caso do Pullman, que é um hotel com uma qualidade, né, um nível de entrega mais elevado, a gente não tem um break-even tão baixo, mas numa taxa de ocupação de 47%, eu posso dizer com tranquilidade que todos os 14 hotéis do fundo já estão superando o seu break-even. Infelizmente, como eu já mencionei, em janeiro, a gente acabou voltando para um patamar de ocupação na casa de 30% nos hotéis de São Paulo, mas a gente espera que, principalmente a partir de março, a gente volte a ver uma recuperação para esses níveis que a gente viu em novembro e dezembro, principalmente. A diária média foi de R$ 302. A Revipar nada mais é do que a multiplicação da taxa de ocupação pela diária média. Uma distribuição por quarto de R$ 194, com uma margem EBITDA, obviamente aqui a gente considera todo o fundo, então, dado que somente os hotéis do Sul distribuíram resultados para o fundo no final do ano passado, a margem continua muito baixa e o número de quartos permanece inalterado. No gráfico à direita, a gente vê a evolução bastante relevante da Revipar. O quarto trimestre realmente teve um salto bastante grande em relação ao terceiro tri. Infelizmente, no primeiro tri de 2022, a gente deve ter uma pequena queda em relação a essa Revipar, parte por conta da própria sazonalidade da hotelaria business, né? Pouca gente viaja a trabalho entre janeiro e fevereiro, parte por conta da Omicron, mas a gente espera ver uma recuperação desse indicador já a partir de março e principalmente a partir do segundo trimestre de 2022. Vamos lá? Aqui não tem grandes novidades, né? A gente já comentou nos últimos 2 calls. O último evento importante do fundo foi em julho de 2021, quando a gente renovou o Pullman por mais 20 anos, recebendo um key money da operadora, da Accor, e alterando o regime contratual para locação, que, na nossa visão, traz um resguardo, traz uma condição mais defensiva para nós, dado que em caso de prejuízos, espero que a gente não tenha nunca mais, mas se a gente volta a viver uma piora da pandemia, em caso de novos prejuízos no Pullman, a obrigação de aporte deixa de ser do fundo e passa a ser integralmente da Accor, que é a operadora do hotel. Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que vai dar continuidade à apresentação, e nesse inteirinho eu vou responder algumas perguntas aqui no chat, aquelas que eventualmente eu não responder ao longo da apresentação do Lucas, eu volto aqui ao final para responder junto com ele e com o Vinícius. Obrigado. Obrigado, Carrasco. Boa tarde a todos, agradeço pela participação. Dando sequência, a gente começa pelo PIB, previsão de fechamento de 4,4% em 2021, então a gente destaca que nos últimos relatórios a gente tem visto, né, a gente viu cortes nesse crescimento, justamente ainda pelo efeito de pandemia, principalmente segunda onda e também a Omicron. A gente também destaca que em relação à projeção de 2022, tem muita influência o ambiente político e a gente ainda tem desequilíbrios na cadeia, seja em relação
relação a preços, seja em relação ao equilíbrio entre oferta e demanda, seja por questões políticas. Então, com isso, realmente, 2022, a projeção é de praticamente uma estagnação, e aí uma retomada de crescimento ainda lenta a partir de 23 e 24. Em relação à Selic, a gente já tem destacado também essa postura hawkish do Copom, justamente diante aí do fato da pressão inflacionária ter ficado cada vez mais forte nos últimos meses. Então, a subida da Selic vem principalmente para atacar esse ponto. A gente destaca que o pico da Selic deve chegar a 12%, então realmente é uma subida muito forte, se a gente considerar que em janeiro de 21 a gente estava no patamar ali abaixo de 3% de taxa Selic, e agora a gente já está no patamar de 10,75%. Isso, obviamente, tem consequências na economia, a gente vai mostrar no próximo slide. Aqui a gente tem a pesquisa industrial mensal, então um indicador importante aí de produção, que se divide em 4 grandes setores. Aqui a gente pode ver que em meados de 2020, depois de uma grande queda com a primeira onda da Covid, a gente viu uma grande recuperação na indústria. A indústria foi muito resiliente, um marco realmente na capacidade de se readequar às novas questões sanitárias. Então, ela foi muito rápida e isso favoreceu também a geração de empregos, mas desde janeiro 21 a gente tem visto recuos. Em dezembro, a produção industrial cresceu 2,9%, mas isso ainda é uma reversão parcial, mas depois de vários meses de queda. Então, de fato, esse é um indicador importante. A questão macroeconômica tem muita relação também, porque a gente começa a ver a economia sendo freada com o aumento da taxa de juros. Em relação ao índice de confiança empresarial, que é um indicador antecedente, a gente tem visto quedas também nos últimos trimestres, principalmente a partir de meados de 2021. No segundo semestre, a gente viu já um ambiente mais turbulento, já no início do segundo semestre de 2021, e isso tem se refletido em uma menor expectativa do empresário. E aqui a gente tem diversos fatores que vai desde a inflação até realmente o desequilíbrio da cadeia produtiva, e isso a gente pode ver, inclusive, tanto no setor industrial, serviços, comércio e também construção. Tá? O ambiente também político de 2022, ele acaba também aumentando o conservadorismo, então esse indicador dificilmente ele vai se reverter no curto prazo aqui na nossa visão. Agora a gente entra dentro da inflação, a gente traz os 2 principais indicadores, o IPCA e o IGPM. A gente vê que 2020 e 2021, esses indicadores ficaram bastante discrepantes. Em 2020, o IPCA ainda ficou num nível bem contido, enquanto o IGPM realmente explodiu. Isso teve relação com a questão cambial, né? A baixa taxa de juros, dentre outras consequências colaterais, contribuiu também para a desvalorização do real, e aí uma cesta dolarizada como IGPM, principalmente por causa de commodities, acaba realmente influenciando de forma forte esse indicador. Em 2021, o IPCA também subiu consideravelmente. Aqui a gente tem toda a cesta, na verdade, subindo, vai desde alimentos até insumos. Então, 2021 fechou em níveis bastante elevados, e aí a partir de 2022, dentro da expectativa de contenção da inflação, com o aumento da taxa de juros, a gente tem uma projeção mais equilibrada em 2023 e 2024 já estabilizado na projeção. E em relação ao CAGED, para finalizar o cenário macro, a gente destaca aqui a desaceleração, um saldo negativo, inclusive em dezembro, então um fato ruim, né? A gente viu uma série de trimestres aqui de geração positiva, então é um indicador que a gente precisa acompanhar, ele tem muita relação com a economia real. Agora, entrando dentro do cenário do fundo, no quarto trimestre, a gente destaca aqui em comentário a elevação das despesas.
A gente basicamente nos últimos trimestres com a não distribuição, a gente veio fazendo aí uma contenção de caixa, realmente segurando o máximo de caixa, seja com os prestadores e parceiros, para que a gente pudesse realmente ter um cenário mais claro em relação ao início da recuperação dessa indústria. O Carrasco muito bem destacou, a gente teve um quarto trimestre de 2021 bastante interessante, sobretudo outubro e novembro, na indústria hoteleira, os hotéis do Sul, numa recuperação muito forte, e isso gerou um impacto positivo no fundo e a gente conseguiu gerar receitas. Não foi suficiente para poder cobrir as despesas, mas isso possibilitou um reequilíbrio melhor de caixa e a gente com isso conseguiu aí liquidar tudo que estava acumulado. No lado direito, a gente tem as características das classes, a gente não precisa entrar aqui no detalhe, mas todo trimestre a gente traz essas características justamente para relembrar aí os investidores das diferentes classes, lembrando que esse detalhamento aqui não é exaustivo, é muito importante acompanhar também o regulamento. No próximo slide, a gente traz a evolução da cota sênior. Aqui é um slide que a gente deve trazer nos próximos trimestres para facilitar realmente o acompanhamento dos investidores em relação a esse accrual. Como o Carrasco colocou, desde abril de 2020 a gente não tem distribuição base caixa, exatamente pelos efeitos da pandemia. Então aqui a gente tem o gráfico se dividindo num saldo de 190 milhões em dezembro de 21, sendo 18,5 milhões do saldo da renda extra, que é a renda com o spread, que hoje está em 5%, modificado a partir de 30/12 de 2020, 10 milhões em saldo renda base, que é o CDI, e 161,6 milhões, que foi o investimento principal. Então, aqui a gente coloca algumas questões importantes de acompanhar. Em relação à cota ordinária, é importante mencionar que após a quitação do saldo acumulado e restabelecimento dos pagamentos, é que, de fato, será possível voltar a distribuir também para a cota ordinária. Dando sequência, a gente tem a evolução histórica do fundo, por meio da cota ordinária, que é a cota base do fundo. Como foi citado aqui, a gente teve a avaliação patrimonial, que melhorou substancialmente o valor patrimonial do fundo em dezembro de 2021. E aqui, mais para dar um contexto, a gente precisa lembrar que em 2020, no auge da pandemia, a gente iniciou o processo de elaboração dos laudos. Por volta de outubro, a gente já passou a discutir com auditoria e administradores para publicação em 31/12 de 2020. Naquele momento, toda a indústria, bastante preocupada com a situação, porque não se sabia ainda se o cronograma de vacinação ele seria cumprido, então como se reagiria aí a vacinação frente ao vírus e também aos indicadores da pandemia, como contaminação e óbitos. Felizmente, a gente teve uma melhora muito importante no aspecto de pandemia no Brasil, com a aceleração da vacinação, e isso possibilitou o país a ter uma retomada da atividade industrial, atividade de serviços, e atividade presencial, que no caso da indústria hoteleira, ela é fundamental, que são as hospedagens. Então, claro, a gente ainda não tem um cenário restabelecido em relação ao nível pré-pandemia, então, por exemplo, a gente tem ainda uma defasagem muito grande em eventos, que contribuía fortemente para a geração de receita, mas a gente tem sim uma melhora do cenário. O que a gente espera é que 2022 seja mais consistente. Janeiro ainda não foi, mas a gente espera que realmente a economia volte a responder, porque de fato os hotéis estão muito bem preparados aí para uma retomada da ocupação. Dando sequência, no próximo slide, a gente entra em indicadores operacionais. Então, aqui a gente consegue fazer um comparativo do quarto trimestre de 21 com o quarto trimestre de 2020. Então, o RevPAR de 2021 é substancialmente melhor, justamente com a melhora em relação à pandemia. 2020 realmente
os indicadores caíram muito, então não é uma base, não é a base principal de comparação, por isso que no próximo slide a gente vai mostrar para vocês uma evolução histórica, para que a gente tenha um cenário completo dos nossos ativos. Em relação à taxa de ocupação, 47%, ainda aquém do que gostaríamos, mas é sim um indicador muito importante. Receita por ativo, o portfólio do Sul continua respondendo por 100% das receitas recebidas no último trimestre. Em relação à diária média, um patamar de 302, é um patamar bem interessante, a gente fazia aí 380, 360, então a estratégia de ter segurado o preço foi importante, porque agora, com a retomada da ocupação, a gente não tem uma grande defasagem, então a gente se preocupou muito com isso durante a pandemia. Em relação à distribuição por quarto, que a gente sofre mais aqui no fundo, justamente porque os dois principais ativos, que são o Puma e o Expo, eles ainda precisam recuperar o prejuízo acumulado para que a gente volte a ter resultado diretamente no fundo. Por fim, a margem em 3%, a margem de distribuição. Na sequência, a gente traz um histórico, então aqui sim, para poder dar uma cor melhor para os investidores sobre os últimos períodos, a gente tem 2019 como a nossa grande referência, a gente vê que os hotéis do Sul estão muito próximos na taxa de ocupação, então a gente já vem falando isso nos últimos trimestres, realmente uma coisa muito interessante, muito forte da região, a região conseguiu manter um nível de atividade destacado em relação a outras regiões como São Paulo, por exemplo, e a região Sudeste no geral. O portfólio de São Paulo, pelo contrário, ainda está abaixo, em cerca de 43% na taxa de ocupação, enquanto 2019 a gente estava no patamar de 54%, em relação ao XP Hotéis consolidado, 46% contra 55% de 2019. E aí, em relação ao RevPAR, que realmente impacta, vai para o resultado, né, geração de resultado, os hotéis do Sul levemente superaram o RevPAR de 2019, então outra métrica super importante que mostra realmente a força que a região tomou e a região, principalmente em relação à pandemia, conseguiu criar algumas alternativas, então tem um turismo que retomou forte e está preenchendo uma parte dos nossos ativos, embora eles sejam business, a gente está conseguindo capturar, tem bastante eventos também em relação ao que se via durante a pandemia, então a gente tem uma combinação bastante interessante. Em relação ao portfólio de São Paulo, 149 de RevPAR contra 177 no mesmo período em 2019, e XP Hotéis no consolidado dos indicadores ainda abaixo do nível de 2019. Mas aqui esse encontro já das curvas é super importante e indica essa retomada da recuperação. Entrando em mercado de capitais, a gente não tem um volume recorrente de trading, então a gente teve aqui, a gente tem, né, a distribuição no gráfico, um pouco de volume aqui na cota ordinária. Em relação à evolução do valor das cotas, a gente tem que a cota ordinária e a cota sênior estão 46% e 19%, respectivamente, abaixo do valor patrimonial. Então, tem essa diferença ainda, provavelmente pela percepção de risco e pelo cuidado ainda que se tem em relação a esse setor, que é muito sensível à economia real e também a situações de pandemia, como a gente pode observar nos últimos trimestres. No próximo slide, a gente traz o perfil dos investidores, então não teve grandes modificações, 74% pessoa física e 85% dos investidores falando em PL de mercado concentrados no Sudeste, e por fim a gente fechou dezembro com 1.461 investidores. No próximo slide, a gente traz um pouco mais de características dos fundos, então a distribuição por administradora, por bandeira, por região e por cidade, como a gente sempre destaca, uma concentração em São Paulo, sendo São Paulo aí uma cidade que foi sensivelmente influenciada pela pandemia, tanto no processo de contágio quanto nas ações de mitigação e controle. Então, tudo isso trouxe aí um maior impacto para o fundo ao longo dos últimos meses e anos. Por fim, a gente traz algumas fotos
para ilustrar os imóveis. A gente tem um programa com a engenharia de visita recorrente aos ativos, então a gente tem tanto o comitê de crise, como o Carrasco comentou, onde a gente acompanha bem de perto as decisões, os resultados, questionamos e acompanhamos toda a geração de resultados e principais decisões dos ativos. Na parte de engenharia, temos aí um acompanhamento da parte técnica e os ativos, no geral, com excelente nível de conservação para o conforto aí dos clientes. A gente finaliza a apresentação, eu volto aqui para o Carras, se a gente tiver ainda, eventualmente, alguma resposta a ser dada. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Eu respondi todas as perguntas que tinham no chat. Para aqueles que fizeram perguntas, peço, por favor, que acompanhem o chat. O César fez uma última pergunta, que é a taxa aproximada dessa multa. Lucas, você me corrige, mas a multa de pré-pagamento da cota sênior é 1,5% vezes a duration remanescente, não é isso? Como a duration remanescente, César, aqui é relativamente curta, né? Porque são 6 parcelas semestrais, estou falando aí de mais ou menos 2,5 vezes 1,5%, 2 vezes e meio de duration, mais 1,5%, então seria uma multa aí entre 4% e 5% sobre o saldo devedor, aproximadamente. Isso aí, Carrasco. É uma leve majoração que a gente teve na Assembleia de dezembro 20, como parte aí da repactuação da sênior. Perfeito. Bom, dito isso, as perguntas estão respondidas. A gente, mais uma vez, agradece. Bom, o André pergunta aqui a regra de cash sweep. André, no slide que a gente mostra as cotas, né, as características das cotas, tem lá a regra de cash sweep, mas, basicamente, a gente primeiro paga todo o saldo de juros acumulado e não pago ainda, e aí, na sequência, todo o resultado que o fundo gerar, além de pagar os juros do mês, né? O accrual dos juros do mês, do que sobrar, metade vai para amortizar antecipadamente o principal e aí a outra metade vai para pagar a cota ordinária, tá? Mas tem os detalhes não só no regulamento, como também num dos slides da apresentação, mas é basicamente isso. Tem uma pergunta aqui. Sim, a apresentação ela é publicada no nosso site, inclusive a gravação, tá? Então, para aqueles que não puderam acompanhar, a gravação também fica lá no site. A gente deve subir isso em, no máximo, 5 dias, portanto, se não até o final dessa semana, até o início da semana que vem, tanto a apresentação como a gravação estarão no site. A gente agradece mais uma vez a participação de todos. Detalhe, é o site do fundo, tá? Não é a Universidade XP, é no site do próprio fundo. A gente agradece a participação de todos, continuamos à disposição por meio do nosso RI, quaisquer dúvidas que vocês tenham, pelo e-mail ri@xpassets.com.br, ri@xpassets.com.br, e a gente se vê no próximo trimestre. Obrigado e até a próxima.